Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $43.800. Bitcoin que encontra suporte está rompendo com força para cima, juntamente com todos os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que nós precisamos fazer para acabar com essa história de inverno e assumirmos uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, e também pontos de suporte que a gente não pode perder para o preço não ter mais um dump. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês para deixarem aqui as altcoins que vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. Muitas delas demonstraram força e meu objetivo vai ser fazer uma análise em tempos gráficos menores, tá? Para a gente ver potenciais oportunidades de compras e até de vendas dessas altcoins. Então, deixa aqui embaixo que a gente vai fazer análise de várias altcoins hoje à noite, as mais pedidas, tá bom? Vamos lá, a gente vai começar no semanal hoje, vamos falar um pouco sobre nossa estratégia de investimento e depois vamos falar sobre o nosso capital especulativo. Para falar sobre ele, a gente vai abaixar o tempo gráfico aqui, mostrando no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos, o que a gente está fazendo nesse momento e quais são os pontos decisivos para o preço. Também vamos falar sobre dominância, S&P 500 que pumpou de novo hoje, rompendo resistências importantes. Vamos falar de Fear and Greed, vamos falar de análise de sentimento, mostrando os nossos indicadores como eles estão se comportando nesse momento, zonas de potencial distribuição que tivemos e qual é a estratégia aqui agora, levando em consideração esse price action. Tranquilo? Então antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar as altcoins aqui embaixo. Investidores, no semanal, vocês lembram, né, que a gente está numa tendência de alta e o preço está testando suportes importantes, né? Então eu não acho que é uma má jogada ter exposição aqui pensando nos nossos investimentos. Afinal, a gente tem aqui o Bitcoin numa zona de suporte, a gente tem o mercado em extremo medo e medo no Bitcoin Tools, e a gente tem muito claramente um S&P 500 que se recusa a cair, né? Repara que o S&P 500 de novo, tá subindo em V, galera. De novo aqui, né? Quem esperava que o S&P 500 ia subir em V, né? Ele só subiu 14 vezes antes dessa. Então é a 15ª vez que ele sobe em V desde o Corona Crash. Então lembrem-se, a gente está numa tendência de alta muito forte pelo S&P 500. Seja pelos fundamentos, que eu não acredito, ou seja pela ação dos bancos centrais, que eu acho que é o grande causador dessa bolinha que a gente está vendo aí. Bolinha não, bolhaça que a gente está vendo aí no S&P 500, tá bom? Mas enquanto o Powell for dar os discursos dele e continuar falando que o mercado quer escutar, a gente pode continuar nessa tendência de alta do S&P. Isso vai ser bom não só para as maiores empresas do mundo, mas também para o Bitcoin, também para a Ibovespa que está pumpando, para ouro, para prata, para tudo, para qualquer ativo de risco, né? Enquanto o Fed continuar com as políticas dele. Então lembra, para a gente realmente ter um apocalipse aqui no S&P 500, a gente vai precisar de muita fraqueza, coisa que não aconteceu ainda. Se a gente vem aqui e faz esse pivô abaixo, olha só, aí sim a gente pode começar a ficar preocupado, aí sim a gente pode começar a falar realmente que pode ter acabado a festa. Mas enquanto a gente não perder esses 4.500 pontos aqui, tendência de alta infinita aqui no S&P 500, né? Sem correção nenhuma praticamente desde o Corona Crash. Repara, todas essas quedinhas aqui que vocês estão vendo, são quedinhas que todo mundo pensou que era apocalipse. É a 15ª que a gente tem, tá bom? 15ª, e cada uma tinha uma notícia diferente, era variante, era Ômicron, era eleições, era a taxa de juros, era tapering, cada uma tinha uma narrativa diferente. Todas elas o mercado subiu em V, rompendo sem dó. Por quê? Porque os bancos centrais não param de imprimir dinheiro, vão deixar as taxas de juros baixas, mesmo com a inflação cortando lá. Então por que as maiores empresas do mundo vão parar de subir se o Fed desvaloriza o dinheiro a cada minuto que passa? Então isso é bom para o Bitcoin, tá bom? Afinal o Bitcoin ele foi criado para resolver esse problema do dinheiro, né? Então precisa aqui continuar, galera. Eu imagino um ano muito bom para o Bitcoin, tá? Um ano aí que pode fazer o Bitcoin chegar a $100.000. Mas para isso, o S&P 500 e os bancos centrais, infelizmente, vão ter que cooperar. Tranquilo? Vamos ficar de olho nessa situação sempre aqui. Continuando, né, indo para a dominância é um dos indicadores que mais me preocupa, tá bom? Porque a gente teve uma queda significativa dela e ela está nesse momento nos 40%, bem próximo àquele ponto lá que é fundo no semanal em muitos anos, né?
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa alta ela foi feita com muitas pessoas indo para as altcoins, né? As altcoins caíram muito, mas elas acabaram subindo muito também nesses últimos dias. E natural que seja assim, né? Afinal, a propensão ao risco voltou ao mercado. O S&P 500 está quase indo romper a máxima histórica de novo. Bitcoin voltou a subir, então o mais arriscado sobe mais. Lembra disso, normalmente. E essa queda aqui, de quase 1% no dia, me dita que as pessoas estão muito otimistas. Se as pessoas estão muito otimistas, eu não quero ficar muito exposto no meu capital especulativo, tá bom? Então qual que é a minha estratégia no momento? A minha estratégia está sendo a mesma que a gente vem falando com vocês há dias, né? A gente acabou tendo uma exposição considerável quando a gente foi caindo aqui, formando fundos, muitas pessoas sendo liquidadas, e agora a gente começa a fazer o contrário, né? Então, o que acontece aqui é que a gente poderia traçar este Fibonacci aqui, ó, dos 48 mil dólares, eu acho que 47.500, né? Eu acho que é um bom Fibonacci daqui antes da queda. E ver que o preço basicamente está acima do 0,5, quase testando 0,618. E para mim toda essa região aqui é uma zona de distribuição para o meu capital especulativo, tá bom? Eu quero ter, não sei se eu vou conseguir, dependendo das liquidações, mas eu quero ter Bitcoin no capital especulativo para vender até esses 45 mil dólares, tá bom? Acima dos 45 mil dólares, para mim, não faz muito sentido manter Bitcoin no capital especulativo. Por quê? Porque tem muita gente presa aqui. E aqui vai ser a grande decisão que o preço precisa tomar para a gente ter um começo de ano muito bom, ou então a gente simplesmente está fazendo uma retração do movimento para a gente ter mais uma pernada de baixa aqui rompendo o padrão. Tá bom? Eu acho que essa região dos 45, 47, ali 48 é a região decisiva. É uma região que eu não vou estar exposto no capital especulativo, tá bom? É uma região que eu vou aguardar para ver o que o Bitcoin vai fazer. Talvez a gente até tenha shorts aqui, mas é muito cedo para especular isso na minha visão. Tranquilo? Então a estratégia continua sendo distribuir nessa região. A minha exposição, a cada liquidação que a gente sobe fica menor. No momento a exposição está bem pequena, assim. Exposição que está me deixando bem confortável, né? Porque você tem que pensar na exposição como aquilo que te dá o potencial retorno, mas ao mesmo tempo te deixa confortável com o risco, né? Então quando a gente estava em 42, por exemplo, a gente começou a vender um pouquinho ali, 42.500 e tal, claramente eu estava mais exposto. Por quê? Porque eu ainda não tinha um lucro tão considerável assim, levando em consideração as minhas compras. E também, né, quanto mais sobe, mais, digamos assim, embalo ele pode pegar para dar uma pernada de baixa. Então, quanto mais sobe, quanto mais vai em zonas de Fibonacci aqui, onde a gente tem relação risco-retorno para vendas, melhor para mim, né? Então eu fico mais e mais confortável vendendo à medida que ele sobe e colocando dinheiro no bolso, tá bom? E se a gente voltar a ter quedas aqui, eu acho que a gente vai poder ter oportunidades de trades a favor da tendência de alta do Bitcoin, tá? Para isso, vamos abaixar o tempo gráfico aqui e vamos para o 15 minutos para vocês verem, tá? Então, no 15 minutos, a gente poderia traçar dois Fibonacci. Um seria lá do fundão, tá? Aqui. Outro seria deste fundo aqui. Eu acho que desse fundo faz um pouco mais de sentido, tá bom? Porque se a gente perder os 41, eu acho que teremos problemas. Então, a partir de agora eu vejo que os 43 mil dólares, esses antigos topos, podem ser uma buy zone para um trade a favor da tendência do Bitcoin. Eu acho que eu o farei, tá bom? Talvez uma compra aqui entre esses 43 e os 42, com stop na região um pouco abaixo dos 41 ali. Eu acho que pode ser um bom trade aí para o Bitcoin, tá bom? Pensando aqui se a gente for corrigir agora e tal. É claro que eu não vou shortar aqui, igual a gente não shortou em nenhum momento, por causa dos volumes de fundo, né, por causa de tudo que estava acontecendo no S&P 500 também, mas eu acho que a gente pode ter essa oportunidade. Caso a gente continue subindo, é só você atualizar esses Fibonacci aqui. Esse aqui é para o cara mais conservador, tá bom? E esse aqui seria para o cara mais... que ia fazer um day trade no Bitcoin nessa tendência de alta que a gente assumiu aqui no 1 hora. Tranquilo? Eu acho que eu vou fazer esse aqui, tá? Eu acho que eu vou fazer esse aqui, principalmente porque os nossos indicadores de sentimento estão melhorando. Então vamos dar uma olhada neles aqui agora. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que o nosso long short ratio continua em 2.1, tá? Então o long short ratio continua teoricamente baixo, o nosso CVD continua meio neutro aqui, né? Ele caiu antes do rompimento para cima, ele está meio neutro aqui. Então não está melhorando, né? Me expressei mal. Na verdade está parecido com ontem, que está bem melhor do que estava alguns dias atrás, quando a gente foi formar o fundo lá abaixo dos 40, né? Então olha a melhora dos indicadores aqui.
E é justamente essa melhora, na minha visão, que está causando o Bitcoin subir, né? Então, o que está acontecendo? As sardinhas começaram a shortar aqui. Bitcoin agora vai para os 30, shortando. A gente vê esses shorts aparecendo aqui no mercado, como vocês podem ver, e a gente também vê vendas a mercado. O que as baleias fazem? Elas mandam o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas sardinhas. Afinal, essas sardinhas elas criam uma liquidez acima quando elas vendem esse movimento aqui, tá bom? Então, já tem uma liquidação grande aqui de 2 milhões, o preço continua liquida mais aqui, tá bom? Então, são liquidações significativas, na minha visão, tá? Ainda mais se a gente for pensar numa compra a mercado nesse último topo, de 484 milhões de dólares. Tá? Então, aqui foi o ponto de maior oportunidade de distribuição de toda a nossa consolidação, na minha visão. Afinal, quase 500 milhões de dólares de compra aqui nesse topo. E quem que você acha que está comprando? Justamente essas sardinhas que venderam aqui e entraram em short aqui. Beleza? Então, eu enxergo que com o nosso capital especulativo, galera, a gente está tendo a oportunidade de colocar o dinheiro no bolso, está tendo a oportunidade aí de realmente, o Bitcoin está dando essa oportunidade de a gente fazer um lucro muito legal e eu vou aproveitar essa oportunidade. Tranquilo? O capital de investimento, estou tranquilo com o rebalanceamento que eu fiz da minha carteira. Vamos ver como que vai atualizar os nossos indicadores de Fear and Greed e tal. É claro que eu tenho que considerar S&P 500 e dominância, então eu não estou tão exposto igual eu estava meses atrás, né? Principalmente no ano passado na nossa Bull Run. Mas a gente tem que levar em consideração a dominância caindo, temos que levar em consideração o nosso S&P que pode a qualquer momento virar. E, querendo ou não, temos que levar em consideração 2 longs para cada short, que apesar de ser bom olhando essa última pernada de alta, no longo prazo continua denotando certo risco, tá bom? Então, na minha visão, a gente está num ponto de distribuição legal. Eu quero ter Bitcoin para distribuir até os 45 e a gente discute depois, né, sobre o capital de investimento, tal, se a gente vai rebalancear se for nos 45 e depende muito de como o mercado vai chegar lá, tá bom? Mas no momento, eu não vejo o mercado assim pronto para começar a pumpar agora e romper os 47. Eu acho que vai ter que ser uma construção, acho que a gente vai ter que chegar lá, bater na porta, ver o que os indicadores de sentimento vão fazer e lá vai ser a nossa grande decisão, tá bom? Então para mim não faz sentido estar muito exposto acima dos 45 mil dólares, vou vender praticamente tudo até lá, tranquilo? Então é isso, investidores. Para finalizar, vamos falar um pouco das ordens das instituições aqui. Claramente, acho que tem mais ordem... Não é tão claro, né? Na verdade está bem semelhante aqui, 130 contra 139, 306 contra 265. Então está bem semelhante as ordens aqui, o que teoricamente é bom, né? Afinal a gente está subindo, nem corrigiu e já estão tendo uma pressão de compra aqui, né? E a gente pode ver que as instituições estão tentando segurar o mercado, até essa região aqui, primeiramente dos 45.300. Depois dos 46, né? E a gente pode ver isso aqui também no Trading Light. Olha essas ordens grandes aqui, a partir dos 44.500, 45, 45.200, 45.300 que a gente viu e 46, tranquilo? Então, assim, quem é mais corajoso talvez possa ficar no mercado até aqui o teste dessas ordens e tal para vender mais acima. Eu preferi realizar grande parte aí, conseguimos fazer um preço médio muito bom, então uma realização muito legal também. Então eu estou confortável com uma posição bem pouco exposta no capital especulativo nesse momento. Tranquilo, investidores? O capital de investimento realmente são compras pensando em meses, semanas, então a gente também está tranquilo em relação a isso. Beleza? Então é isso, agradeço aí os comentários que vocês sempre deixam aqui. Vocês podem deixar que eu leio todos, tá bom? E respondo todas as dúvidas, mas deixem em especial qual altcoin você quer que seja analisado no vídeo da noite. Então é isso, um forte abraço e até amanhã. Desculpe, até hoje, antes das 9 horas.